Aforismo número 39. Devo voltar um pouco atrás para contar a história autêntica do cristianismo. A própria palavra cristianismo é um equívoco. No fundo, existiu apenas um único cristão, e ele morreu na cruz. O Evangelho morreu na cruz. O que, a partir desse momento, foi chamado de Evangelho, já era o contrário da vida que ele viveu. Uma má nova, um disagelium. O que é disagelium? Conforme o original, em alemão, é um dos muitos termos cunhados por Nietzsche, obviamente sugerido por Evangelium, palavra alemã para evangelho. Disangelium seria o contrário de evangelho. É um erro elevado a um contragosto enxergar na fé, e particularmente na fé da salvação por intermédio de Cristo, o sinal distintivo do cristão. Somente a prática de vida cristã, a vida vivida como aquele que morreu na cruz, é cristã. Tal vida ainda é possível de ser vivida, mesmo nos dias de hoje, e para certos homens até necessária. O cristianismo primitivo genuíno será possível em qualquer época. Não a fé, mas ações e, sobretudo, a não permissão de certas ações. Um estado de ser diferente. Estados de consciência, fé de qualquer espécie, a aceitação, por exemplo, de alguma coisa como verdade. Como todo psicólogo sabe, o valor dessas coisas é inteiramente indiferente e de quinta categoria, comparado ao valor dos instintos. Em termos mais precisos, todo conceito de causalidade, conceito intelectual de causalidade, é falso. Reduzir o ser cristão, a cristandade, a uma aceitação da verdade, a um mero fenômeno de consciência, é o mesmo que formular a negação do cristianismo. De fato, não existem cristãos. O cristão, aquele que há 2 milênios passou-se por cristão, é apenas
uma autoilusão psicológica. Examinado de perto, parece que, a despeito de toda a sua fé, o cristão foi dominado apenas por seus instintos. E que instintos! Em todas as épocas, a fé, no caso de Lutero, por exemplo, nunca foi mais do que um manto, um pretexto, uma cortina por detrás da qual os instintos faziam seus jogos. Uma cegueira astuta sob a denominação de certos instintos. Já chamei a fé, de uma forma cristã, de astúcia. As pessoas sempre falam de sua fé e agem de acordo com seus instintos. No ideário dos cristãos, não há nada que chegue nem perto de tocar a realidade. Pelo contrário, percebe-se um ódio instintivo à realidade como força motivadora, a única força motriz na raiz do cristianismo. E o que resulta disso? Que mesmo aqui, in psychologicis, e aqui Ariadne Anf Níconos é uma obra de Georg Brenda e Johann Christian. Brandes, executada pela primeira vez em 1775, que mistura diálogos falados com música, tornando-se uma ópera sem canto. Nietzsche se vale desta peça cultural para buscar na psicologia a explicação da força motriz na raiz do cristianismo. Então, repetindo, que mesmo aqui na psicologia há um erro radical, um erro no fundamento determinante, quer dizer, um erro na substância. Retire daí um conceito e ponha em seu lugar uma realidade genuína, e todo o cristianismo desmorona por completo. Observado com calma, esse fenômeno é dos mais estranhos. Uma religião não depende só de erros, mas é inventiva e engenhosa. Somente na elaboração de erros prejudiciais, venenosos, à vida e ao coração. Isso continua a ser um espetáculo para os deuses. Para aqueles deuses que são também filósofos, que encontrei, por exemplo, nos célebres diálogos de Naxos.
Naxos, uma personagem da ópera de que falei. No instante em que a repugnância os abandona, e nos abandona a nós também, agradecerão pelo espetáculo oferecido pelos cristãos, talvez só por causa dessa exibição curiosa. É que esse minúsculo e desgraçado planeta chamado Terra mereça dos deuses uma olhadela apenas por curiosidade. Portanto, não subestimemos os cristãos. O cristão falso, até na sua inocência, está muito acima do macaco. Aplicada aos cristãos, a conhecida teoria das origens. Uma mera gentileza. O que não são esses neopentecostais? Aqui sem nenhum racismo. Do que macacos amestrados participando da grande ópera tragicômica de um Brasil entregue a tantos votantes do neofascismo. Nietzsche, se não fosse você, com quem é que eu ia conversar, a não ser com espíritos livres, alguns poucos espíritos livres que ainda ouvem meus comentários. Ah, pobre planeta Terra, com tantos evangélicos. Nem mesmo o único cristão que morreu na cruz há 2000 anos foi cristão. E o cristianismo é esta coisa inventada para ludibriar e para buscar caminhos para exercício do poder político, econômico e social. Continua mandante. Existe a resistência, como existiu a resistência do gueto de Varsóvia quando Hitler invadiu a Polônia. A resistência dos russos quando Hitler invadiu a Rússia, quando o Exército Vermelho esperou que o inverno chegasse para rechaçar o exército nazista e avançar até tomar Berlim. Mas o cristianismo não morreu aí. Deus só morreu em meados dos anos 1800, para o fim dos anos 1800. Essa época de ouro. Se bem que
já tinha levado um golpe mortal quando D'Alembert, Diderot, Voltaire, os iluministas, que engendraram o pensamento da Revolução Francesa, falaram das injustiças, de um cristianismo falindo, o cristianismo dos nobres e o cristianismo contra a plebe, o cristianismo da classe clerical, eclesiástica, inventado na Idade Média. Que alimentou, depois do feudalismo, o mercantilismo e o absolutismo. Parece que aqui no Brasil nós regredimos a esta época. E nenhum Voltaire ainda se levantou do túmulo para mostrar o que é justiça e injustiça. E aí mesmo numa eleição como essa, entre Lula e um genocida, a gente ainda vê 43% dos votantes brasileiros enganados por um cristianismo pentecostal, neopentecostal, da Igreja da Prosperidade. E não vê determinados pastores na cadeia ainda. E vê até juízes considerados parciais que colocaram Lula na cadeia, sendo eleitos no Paraná, se dizendo cristãos. Ora, se eu fosse um ingênuo que acreditasse em Deus e no diabo, eu diria que nem o diabo seria tão cruel quanto esses que se dizem cristãos. Porque até mesmo o diabo teria suas regras, teria uma sua moral melhor do que eles. É isso, minha gente. Que bom ter vocês para a gente discutir um pouco essas coisas do Nietzsche. Esses aforismos tão interessantes. Muito obrigado. Até a próxima.